Olá pessoal, estamos aí para mais uma correção da nossa listinha de exercício. Questão de número 1. Classifique os ângulos como agudo, reto ou obtuso. Né? Então vamos lá. O ângulo A, tá? Se a gente observar esse ângulo, ele é um ângulo menor do que o ângulo reto. Ou seja, se ele é menor que o ângulo reto, então ele é um ângulo agudo. Tá? Então, se ele é menor que o ângulo reto, ele é um ângulo agudo. Letra B, ó, a gente observa que ele faz um curvinho aqui, então ele é chamado de ângulo reto, né? Então, se a gente observa aqui, ó, esse ângulo ele é um ângulo reto. C, ó, se a gente observar aqui, tentar aqui formar um ângulo reto, ele é menor. Então, esse aqui, se ele é menor, ele é chamado de ângulo agudo. D, ó, se a gente tentar formar um ângulo de 90 graus aqui, a gente observa que ele é maior. Se ele é maior do que esse ângulo de 90 graus, então ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Então aqui temos o ângulo agudo, que ele é menor que o ângulo reto. Temos aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Temos aqui um ângulo agudo, que é menor que o ângulo de 90 graus. E aqui o ângulo obtuso, que ele é maior de 90 graus. Questão de número 2. Dado as medidas dos ângulos, classifique-os. Então vamos lá. Letra A, um ângulo de 180 graus. Então como que é chamado um ângulo de 180 graus? O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso, tá? Então, o ângulo de 180 graus é o ângulo raso. Letra B, um ângulo de 78 graus, ou seja, o ângulo de 78 graus ele é menor que o de 90. Se ele é menor, então ele é chamado de ângulo agudo. Letra C, o ângulo de 25 graus. De 25 é menor que 90, então ele é chamado de ângulo agudo. D, um ângulo de 132 graus, ou seja, 132 é maior que 90, então ele é chamado de ângulo obtuso. Um ângulo de 92 graus, o ângulo de 92 graus é maior do que o de 90, então ele é chamado de obtuso. Um ângulo de 36 graus. O ângulo de 36 graus ele é menor do que o ângulo de 90. Então, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo de 90 graus. Como que é chamado o ângulo de 90 graus? Ângulo reto. Um ângulo de 178 graus, ou seja, ele é maior do que 90. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. Questão de número 3. Veja a figura. Então tá aqui. Quantos ângulos há na parte colorida? Então, quantos ângulos há aqui? Vamos lá? Aqui eu tenho um ângulo. Quais ângulos que eu tenho aqui? Tem o ângulo AOB, tem um ângulo AOC, tem um ângulo AOD, né? Tem um ângulo BOC, BOD, COD. Ou seja, quantos ângulos há aqui na parte colorida? Há 6 ângulos na parte colorida. Qual é o maior ângulo dessa medida? Ou seja, o maior ângulo aqui é quem? Ó? O ângulo AOD. Tá? O ângulo AOD é o maior, tem a maior medida aí. Quem tem a menor? Se a gente observar, o ângulo BOC. Tá? Então, quem tem a menor medida aí, ó, o ângulo BOC. Questão de número 4. Complete com agudo, obtuso, reto ou raso. Letra A. O ângulo AOB é um ângulo, também observamos aqui, ó. Se a gente tentar fazer o ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo ele é maior. Se ele é maior, então aqui é um ângulo que obtuso, né? A é um ângulo, bem, se a gente for tentar fazer aqui, ó, um ângulo de
90 graus, ia ficar assim. Ou seja, ele é menor. Se ele é menor, ele é chamado de ângulo o quê? Ângulo agudo. Letra C. B é um ângulo. Então, ó, se a gente observar aqui o ângulo, ó, ele faz um ângulo de 90 graus. Se ele faz um ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. PQR é um ângulo, ó, observa que ele tá o que aqui, ó, direitinho a linha, não é? Então esse aqui ele é chamado de ângulo raso, tá? Ou seja, ele forma um ângulo de 180 graus. Então ele é um ângulo raso. Questão de número 5. Sem medir, encontre as medidas dos ângulos. Letra A. Qual a medida do ângulo AOB? Então vamos lá. Se a gente observar, o ângulo AOC, ele é um ângulo raso, ou seja, ele tem um ângulo de 180 graus. O ângulo BOC, ó, 45 graus. Então, ou seja, eu quero encontrar o ângulo AOB. Então, se eu falar que o ângulo AOB é igual a quem? O ângulo raso, que é 180 graus, menos o ângulo BOC, que é 45. Então, o ângulo AOB é igual a 180 menos 45, 135 graus. Então, o ângulo AOB é igual a 135 graus. Letra B. Qual a medida do ângulo COP? Então, ó, se a gente observar o ângulo COA é um ângulo de 90 graus. O ângulo BOA, ele é 20. Ou seja, o ângulo COB, né? Então, o ângulo COB vai ser igual a quem? Ao COA, que é 90, menos o BOA, que é 20. Então, COB igual a 90 menos 20, 70 graus. Então, o ângulo, tá? COB, ele mede 70 graus. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula.